Brasil inteiro, e não só a cidade do Rio de Janeiro, ficou chocado com as cenas de verdadeira guerra civil protagonizadas pelos traficantes do Vidigal e da Rocinha em conflito com a polícia do Rio de Janeiro, a PM e a Polícia Civil. E mais ainda com uma revelação que vem de ser feita pelos jornais, de que levantamento concluído pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revela que 60 mil mortos no Brasil em 2 anos. Mortos por homicídios, o que é um dado realmente impressionante, que está acima do próprio balanço da guerra no Iraque, que é um país ocupado militarmente, e não chega a 300 o número de mortos em um mês de combates encarniçados, combates em guerra de guerrilha. Para discutir esse problema da segurança pública no Brasil, que chega a níveis intoleráveis e até agora não teve nenhuma solução esclarecedora, nenhuma solução que abrisse a perspectiva de tranquilizar a sociedade, convidamos os deputados Zulaê Cobra, do PSDB de São Paulo, e Moreira, do Rio de Janeiro, e, portanto, também muito familiarizado com o problema de segurança pública no Rio de Janeiro, que tem suas próprias peculiaridades em face da situação peculiaríssima da geografia da cidade. Deputada, como é que a senhora vê essa situação da insegurança? Porque a cidade de São Paulo, que é a sua cidade também, é uma cidade com níveis de criminalidade e de violência muito altos. Como é que a senhora vê esse problema? Como é que a senhora vê a inação dos governos? Porque, na verdade, todos os governos não tiveram ainda a ideia de fazer um projeto integrado em que governo federal, governo estadual, Prefeitura do Rio de Janeiro, no caso do Rio, Prefeitura de São Paulo, no caso de São Paulo, porque uma prefeitura de uma cidade como o Rio e São Paulo, das duas cidades, já tem algum nível para também ter a sua parcela de responsabilidade pela segurança pública. Agora, não se entende que os esforços sejam desintegrados e que haja, ao contrário, uma luta eleitoral em torno de um assunto que é um assunto de Estado, um problema de Estado. Não é um problema do governador Garotinho, do presidente Lula, do prefeito César Maia, é um problema de Estado. Então tem que ser resolvido pelo Estado nos 3 níveis, no federal, no estadual e municipal, acima dessas diferenças, desses interesses, desses conflitos eleitorais que estão sendo protagonizados abertamente para o horror da inteligência das pessoas. Mas, Tarcísio, eu vou dizer uma coisa, a culpa é nossa. A culpa é do Congresso Nacional. A culpa é da Câmara Federal. Porque nós estamos legislando há muitos anos. Nós estamos na questão de segurança, eu estou aqui desde 1995, e nós temos projetos maravilhosos nesse sentido. Nós tivemos já vários momentos em que quase votamos no plenário da Câmara essas nossas preocupações com a segurança pública do Brasil. Eu me lembro, em 1997, eu era relator de uma comissão especial de segurança pública na Câmara Federal, e nós convocamos todos os governadores do Brasil, e aqui compareceram só 9 governadores de todos os estados brasileiros, e nesses 9, nós tínhamos o Mário Covas de São Paulo, que aderiu a essa nossa luta em defesa de uma segurança pública institucional, porque a mudança é da Constituição. O senhor sabe muitíssimo bem que nós temos polícias estaduais absolutamente desmoralizadas, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, porque não tem lei orgânica, porque não tem carreira na Constituição, como tem o juiz, como tem o promotor. E nós estamos lutando para dar às polícias estaduais dignidade que eles hoje não têm na Constituição, e a gente vê uma situação ainda de inferioridade das polícias. Polícia Federal. O nosso hoje ministro da Justiça, lá na campanha do governo Lula, ele dizia que nós vamos ter uma polícia ostensiva, armada, uniformizada das fronteiras. Polícia Federal ostensiva. Nós não temos e continuamos não tendo. Nós estamos em abril de 2004. E as armas continuam entrando. As armas entram, nós temos hoje uma fronteira aberta e o que é pior, eu presidi agora em 2003 a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E nós lutávamos em defesa das Forças Armadas, que não tem dinheiro, já vinham do governo Fernando Henrique Cardoso, já numa situação de contingência.
né? Estão todos contingenciados. Essa é a expressão do ministro Marcos Tavares. Eu nunca vi a expressão como essa, mas surgiu essa expressão e hoje faz parte também do governo Lula. E aí, as Forças Armadas não têm dinheiro, não tem os aviões caças que a FAB está pedindo, pelo amor de Deus, ao presidente Lula, e não há meio do ministro da Defesa comprar esses aviões. A Embraer tem, mas é um tal de ir para a Rússia, querer comprar o avião da Rússia. Mas, enfim, nós temos as Forças Armadas numa situação trágica, não tem dinheiro para comer. O Exército está caindo, a Aeronáutica é a Marinha. Portanto, nós temos Defesa Nacional e Segurança Pública. Isso tudo repercute mal para nós. Porque é nós que temos que ter a obrigação de votarmos. Quando o Aécio Neves era presidente da Câmara Federal, em 2002, quando houve aquelas mortes em São Paulo, do prefeito Celso Daniel e um pouquinho antes do prefeito de Campinas, do PT, esses dois momentos foram preciosos. Montamos uma comissão mista, Senado e Câmara. Trabalhamos em fevereiro, março e abril. Fomos para o plenário. O Senado ainda conseguiu votar algumas coisinhas. Aqui na Câmara, foi um momento histórico em 2002, que foi lá a briga do PFL, e aí nós não votamos mais nada. Então, eu quero deixar bem claro, nós temos projetos, nós temos como fazer essa capacidade hoje de um presidente da República, de governadores de Estado, estarem combatendo a criminalidade e a delinquência com armas muito mais poderosas. Por quê? Porque os estados também estão numa situação de dificuldade total com relação à segurança pública. E o governo do PT falou que ia ter uma segurança nacional, assinar em todos os estados brasileiros, uma tal de segurança única, e até hoje não saiu do papel. Na verdade, não sai há muito tempo. Já devia ter saído mesmo no governo do Fernando Henrique Cardoso. Mas quem assinou foi o governo Lula. Quem assinou foi o governo Lula. Não. A briga é dentro do governo Fernando Henrique. Estão aí. Não, mas o governo Lula contou vantagem que ia fazer uma segurança única. Foi em São Paulo, em maio do ano passado. A verdade é que nenhum governo tomou nenhuma decisão que seja sequer razoável. E passa por cima do Congresso. Deputado Moreira Franco, como é que o senhor vê? O senhor que é um carioca, é um ex-governador do Estado, tem, portanto, familiaridade com os problemas complexos que envolvem a criminalidade e a violência no Rio de Janeiro, que é uma cidade geograficamente muito peculiar por causa dos morros. Por exemplo, o morro da Rocinha, onde está havendo isso, não tem limite, ele está avançando. Hoje os jornais dão a expansão, parece, de 13% ou 17% no último ano. Olha, eu creio que esse é um problema muito grave. E estou sendo como o conselheiro Acácio, dizendo uma obviedade dessa, mas o problema é que o óbvio, normalmente em política, tem sido diminuído, porque as pessoas preferem aceitar o óbvio, a apresentar propostas mirabolantes, a fazer promessas que não cumprem e a produzir leis que são inúteis. Eu acho que a situação da segurança pública do cidadão brasileiro hoje não exige lei. Eu sou admirador de carteirinha da deputada Zulaê, mas eu acho que nós já temos leis em quantidade suficiente para resolver todos os problemas. O que precisa, no meu ponto de vista, são ações de natureza administrativa, político-administrativa. A primeira delas, é impossível se ter essa estrutura policial. Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal. A estrutura do crime organizado hoje é uma estrutura extremamente contemporânea ao avanço tecnológico. É internacional. Mas é essa estrutura que não precisamos mudar. Nós tivemos um avanço no processo educacional. O bandido hoje, ele não é igual ao bandido de 30 anos atrás. Ele lê manual. Ele é jovem. Dos 60 mil, a quase totalidade é formada por jovens, garotos de até 23 anos. Porque não se tem uma rede de proteção social para a juventude no Brasil. Tem para o idoso e para a criança. O jovem está abandonado. A Zulaê falou da Polícia Federal, que o governo Lula prometeu levar para a fronteira uniformizada. Ela está uniformizada na porta do Ministério da Justiça, soltando foguete, porque está lá em greve há esse tempo todo. O que falta é dinheiro. É preciso que se tire a questão da segurança pública
do debate de marketing eleitoral. É Não isso se aí. pode, não se pode mais tratar como vem sendo tratado, e está sendo tratado agora. A declaração do ministro da Justiça prometendo que ia ajudar o Estado do Rio de Janeiro, colocando a força militar e depois recuando, dizendo que as Forças Armadas não é prêt-à-porter. O ex-governador Garotinho, já diante dessa oferta, apresentou um plano e ele, diante do plano apresentado, recua. Esse tipo de comportamento só fortalece o crime organizado, o bandido. Então, eu acredito que o governo federal, o governo estadual, os governos estaduais, e aí é o governo federal, que desde o governo Fernando Henrique tenta cuidar dessa questão da segurança, faz muita reunião, faz muita promessa, muito plano e não sai, porque falta dinheiro. Não adianta, não existe ação administrativa sem dinheiro. É necessário que o governo federal... Sobretudo alguma coisa custosa, onerosa, como é a segurança pública. Claro, é necessário que o governo federal coloque recursos financeiros, que ele assuma a liderança, não é só ameaçar, é assumir a liderança desse processo, constranja pela força do argumento os governos estaduais para que se possa ter um plano nacional de segurança. Nas áreas metropolitanas, pode-se criar polícias metropolitanas. Nas prefeituras, claro, aliás, nas grandes cidades. Mas nós acabamos de perder aqui uma votação dessa lei de desarmamento, que direitos humanos interferiu muito, que é a policiais da Guarda Civil, que é a Polícia Civil, que agora é a Guarda Municipal, armada, uniformizada com poder de polícia, só para cidades acima de 200 mil habitantes. Isso é um erro. As menores cidades não têm polícia militar, não têm polícia civil, cidades pequenas de 20, 30, 50 mil. Então nós tínhamos que dar capacidade dos prefeitos, das prefeituras estarem bem, também na questão de segurança. Mas claro, mas agora só quero pegar um gancho seu do dinheiro. Não é só da lei, não é só a lei. É necessário que haja munição. As polícias, elas estão com armamentos inadequados, velhos, enferrujados. A televisão mostrou no Rio de Janeiro. Não tem balas, o número de balas de treino é muito pouco, o salário é miserável. Então, o seguinte, é fundamental... E os guardas correm risco de vida, morreram 2. Claro, é fundamental que o governo federal assuma a liderança política disso. E outro aspecto, que me parece que no momento de crise que estamos vivendo, nós temos que pagar qualquer preço para evitar. É uma demagogia irresponsável se ameaçar com as Forças Armadas nas ruas para combater narcotraficantes. As Forças Armadas, elas não têm esse papel institucional. As Forças Armadas não estão preparadas para fazer esse tipo de coisa. Pode dar apoio logístico. Quando se chama as Forças Armadas para cumprir funções civis, se está atentando contra os princípios republicanos. Se está apontando, se está indicando o caminho da ditadura. E é isso que está se fazendo agora. Esse debate do ministro, só para concluir, do ministro da Justiça com o ex-governador Garotinho e a autoridade do ministro da Justiça colocando a ideia de mobilização ou não das Forças Armadas, atenta contra os princípios republicanos. Este é o caminho mais curto. Mas, na verdade, o governador Garotinho pediu 4 mil homens das Forças Armadas. Porque foi oferecido pelo ministro. Não, mas para um pouquinho. Mas o ministro não podia ter feito isso. O governo Lula não podia ter feito isso. Porque o governo Lula foi contra. Quando lá atrás o governo Fernando Henrique Cardoso quis colocar e colocou o Exército no Rio de Janeiro. Aqui nesse plenário dessa casa, todos os deputados de oposição ao governo Fernando Henrique diziam um absurdo. Então o ministro da Justiça não podia ter falado em momento ou em algum que ele ia pôr o Exército nas ruas do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o PT sempre foi contra isso. O PT sabe esta fala do ex-governador Moreira Franco. Hoje, deputado federal, é a fala da verdade. Você não pode colocar as Forças Armadas para fazer aquilo que é segurança pública. Segurança papel pública. De polícia, né? Exatamente. E daí, eu concordo com ele e ele concorda comigo, que nós não estamos mudando leis, não. Nós não estamos mudando o Código Penal, nenhum código. Nós estamos fazendo uma estruturação das polícias estaduais e da Polícia Federal. Nós estamos falando de segurança pública. Este país não tem. Quando ele fala em dinheiro, Tarcísio, o dinheiro é que ninguém manda dinheiro para a segurança.
Essa luta nossa é antiga. E quando nós tivemos a eleição de 98, a eleição de 2002 agora, todos os candidatos a governo de todos os estados brasileiros ficam falando em segurança. O próprio presidente Lula falou, segurança pública dos estados é responsabilidade do governo federal. Eu fiquei contente. Eu falei, puxa vida, será que esse presidente do PT vai fazer diferente? Por quê? Porque se nós não conseguimos no governo Fernando Henrique 8 anos, até porque o presidente Fernando Henrique também não deu à segurança pública aquilo que nós queríamos. Eu estive pessoalmente com ele em 2001, no começo de 2002, e dizia, presidente, o senhor está saindo, faça essa reforma de estrutura das polícias. Porque, gente, nós precisamos entender que policial... Só me permite uma observação. O presidente Fernando Henrique não tomou na reforma administrativa, porque não tinha recurso também, agora também não há recurso. Mas o recurso é desviado. Não, pera um pouquinho. O recurso é desviado. O recurso para a fome zero tem. Aliás, o presidente Lula falou uma bobagem logo depois. Quem não tem? Não, mas também não tem porque não quer. Que ficou contingenciando também porque está pagando, ele ficou também, olha aqui, o presidente Lula... Está pagando juros da dívida interna e externa. Esse é o problema. Não, mas ele está fazendo tudo igual. Agora, na reforma, olha só, na reforma administrativa, não gastou dinheiro. Superávit. Ele fez o superávit e agora comprou o avião. Claro, claro. O avião que ele comprou comeu o superávit. O avião que ele gastou milhões de dólares que ele não podia ter comprado também. Vamos falar português, claro. Não podia. Qualquer presidente da República podia comprar avião, menos o Lula. Por quê? Porque é um homem que veio do nada, é um homem que lutou para chegar onde chegou, é um homem que tem hoje uma história e vai comprar um avião supersônico, um avião chiquérrimo, que nem o Fernando Henrique, que é sociólogo, que era um homem todo cheio das pancas, comprou avião, ou usava o avião da TAM, ele alugava um avião. A gente viu agora o primeiro-ministro da Espanha, ele veio até aqui, o Zé Maria Aznar, ele veio de voo de carreira. Os homens da Europa todos usam aviões de carreira. Fechou. Mas agora, como é que o presidente Lula... Bom, gastou o dinheiro da segurança pública. Deixa o avião do Lula para ser tratado pela Casa Civil. Não, pera um pouquinho. Não, o avião do Lula é dinheiro. Nós vamos voltar mas é dinheiro. aos 60 mil pessoas que mas o avião é segurança pública, gente. Que nada. Aqui nada. Cadê os 12 caças que eles não compram? Que a aeronáutica está precisando dos 12 caças da FAB. Mas vamos votar segurança. Não tem dinheiro, mas é segurança nacional. É segurança nacional. Mas olha cá, quando eu fui relator da reforma administrativa, eu tentei iniciar um processo de mudança da estrutura policial. Mas naquela época, os policiais tomaram o Ministério da Justiça e o ministro Jobim, então, solicitou que se deixasse para uma outra oportunidade. E tem uma emenda constitucional em que se propõe isso. E várias iniciativas de mudança às leis. Tem uma emenda. Das polícias. Não é só... Não, a ideia que eu propunha era criar uma polícia nacional, uma guarda nacional. Não, mas isso é necessário. Está no meu projeto. Não adianta você achar que quando você coloca a polícia para cuidar de crime, ela cuidar de conflito social, conflito político-social, como ocorre com as polícias militares, ou ela vai fazer a parte política, ou ela faz a parte do combate à criminalidade. Nos Estados Unidos, onde existe Guarda Nacional, a Guarda Nacional é para cuidar de conflito social graves. E para o combate ao crime, ao criminoso, ao crime organizado, existe uma polícia, exatamente, existe polícia que cuida disso. Que aí tem sua metodologia, sua ciência, sua hierarquia, sua estrutura, suas regras de aposentadoria. Agora, isso tudo não tem. E o governo não toma iniciativa nesse sentido. Então fica aí a Polícia Federal em greve, a esse tempo todo, e a grande vida dos passageiros. Mas é exatamente. E aí o seguinte, a opinião pública brasileira retrata a greve da Polícia Federal exatamente nisso, porque inferniza a vida de passageiro e não porque estimula a organização do crime organizado, porque não pune, porque não prende, não investiga, dá mau exemplo às polícias. Olha aqui, Moreira Franco, vamos falar português claro. Polícia Federal está investigando o caso do Valdomiro Diniz. E não está investigando, porque estão em greve.
Aí prenderam aquele nosso ex-deputado Sérgio Naia porque estavam em greve. Quer dizer, quando estão trabalhando não prende ninguém. Então, gente, pelo amor de Deus, Polícia Federal tem que estar nas fronteiras, tomando conta daquilo que se chama o contrabando de armas. Nós temos hoje um contrabando, nós temos um tráfico de cocaína. Nesse caso do nós temos no Rio de Janeiro mais investigado por polícia, porque o próprio ministro da Justiça declarou, e as lideranças do PT sustentaram essa declaração, que em função da participação do Ministério Público, de um procurador da Justiça Federal, se caracterizava conspiração contra um ministro de Estado, contra o governo. Conspiração não é crime comum, conspiração é crime político. O senhor, a partir desse momento, se tivéssemos com o governo disposto a cumprir com suas obrigações republicanas, se estava instaurada uma comissão parlamentar de inquérito, que é um instrumento adequado para a investigação de crime político. O ministro da Justiça do país caracteriza o delito como um delito político, mas, ao mesmo tempo, é o governo que abafa a CPI. Quer dizer, a gente não é possível. E o governo não pode faz falar um de segurança relatório. pública que vem o problema político. Como é que nós podemos falar Nós em não falamos segurança? a respeito do que se deve fazer em matéria de segurança pública. O senhor, por exemplo, que tem uma grande experiência, porque foi governador de Estado, conhece o problema, o que se deve fazer em matéria de política de segurança pública integrada do governo federal, governo do Estado, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, para dar maior tranquilidade à população do Rio de Janeiro? Começa por uma coisa. Segurança significa dinheiro. O governo tem que ter disposição política para pegar uma parte dos recursos orçamentários e colocar para a segurança, melhorando o armamento, melhorando os equipamentos, melhorando a qualidade e a qualificação e, consequentemente, salário dos policiais e reestruturando as polícias. Não é possível que nós tenhamos polícias com uma estrutura quase centenária num mundo que é absolutamente diferente do mundo de 50 anos atrás. E não é possível você ter um policial que tem como treinamento a possibilidade de dar 30 tiros, 40 tiros. O que são 30, Não é só 40 isso. tiros para isso? Vamos Então, analisar. começa Vamos por aí. analisar. Eu não fui governadora, um dia eu pretendo ser governadora, certo? Mas nós temos será hoje prefeita de São Paulo. Eu tenho uma experiência na área de segurança de 37 anos. Não, eu não diminui Eu a sei. experiência Não, da senhora. eu quero dizer o seguinte, que nós temos hoje uma estrutura arcaica. Eu concordo plenamente com o nosso deputado, ex-governador Moreira Franco. Por quê? Você não pode ter um policial que ele se equivale ao bandido. Você não sabe até que ponto o policial é policial ou o policial é bandido. Você não pode ter uma pesquisa no Brasil em que todos os sequestros têm a presença de um policial militar. E que a Polícia Civil está envolvida em corrupção. E que a Polícia Civil está envolvida também em sequestros. Esta história está errada. Quando ele fala que o bandido se organizou, que o bandido é jovem, o bandido tem comunicação, o bandido tem celular. O bandido hoje, ele tem um crime organizado e a polícia desorganizada. Não existe uma reivindicação neste país por nenhum presidente da República. Eu estou aqui desafiando agora o atual presidente a fazer essa reforma, porque é vontade política. É política a vontade. É uma questão apenas do povo brasileiro ficar realmente cheio dessa situação e reivindicar junto ao presidente, junto aos ministros, no caso específico, o ministro da Justiça, para nós fazermos essa reforma, que é uma reforma constitucional. Porque aqui no plenário da Câmara foi essa história no passado e é no presente. Não adianta. Nós somos absolutamente desmoralizados pelo governo federal. Porque vem de lá os projetos, medida provisória, todas as medidas provisórias, nós estamos parados, nós não conseguimos votar absolutamente nada nesse plenário. Por quê? Porque o governo federal atropela o plenário da Câmara Federal e o próprio Senado também está muitas vezes com as mãos e os pés atados. Então nós temos reformas a serem feitas para que nós possamos entregar ao governo federal aquilo que nós precisamos fazer em todas as polícias estaduais. Olha, se eu fosse governador de estado, e eu tenho um governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é um excelente governador, é um homem que fez, junto com o Mário Covas, presídio de segurança máxima. Nós somos o único estado que tem segurança máxima em seus presídios. Tanto está lá o Beira-Mar está lá emprestado via governo federal do Rio de Janeiro.
Então nós temos hoje um governador que realmente pensa em segurança, mas sem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu gostaria que os governadores todos viessem a Brasília, não para discutir reforma tributária, não para discutir só reforma da Previdência, mas reforma da segurança pública. O senhor quer dizer mais alguma coisa? Olha, eu queria fazer um apelo às autoridades do Executivo, tanto federal, dos estados, Também do e dos estado do Rio de municípios. Janeiro, né? Claro, não, dos estados, federal, dos estados e dos municípios. Um apelo para que tirasse do ambiente da disputa eleitoral, do marketing, essa questão da segurança pública. E ao ministro da Justiça e ao governo federal, para que lidere uma luta que me parece de natureza republicana, que é respeitar as Forças Armadas como instituição republicana e não querer usá-la como uma alternativa para encobrir a incompetência, a incúria e o descaso. Os especialistas dizem que as Forças Armadas podem ser utilizadas em termos logísticos, sem envolvimento nas ações policiais, mas dando suporte às autoridades policiais, com informação e com outros meios, comunicação. Há muitas formas das Forças Armadas ajudarem sem se envolverem em ações de combate nas ruas. Em 1964, Forças antes Armadas do vão golpe, ajudar se eles diziam não a têm condições? mesma coisa, que as Forças Armadas não podiam ficar de braços cruzados diante do que eles chamavam do anarco-petebo-sindicalismo. Então, agora, o discurso retoma, e retoma no mesmo sentido. Só que agora, o governo federal, autoridades como o ministro da Justiça, não se colocam de maneira frontal contra a hipótese das Forças Armadas estarem sendo mobilizadas, ou virem a ser mobilizadas, para assumir responsabilidade de natureza civil. Repito, isso atenta contra princípios republicanos, contra a democracia. Bom, nosso tempo está Até esgotado. porque segurança Muito obrigado pública pela é presença. civil, não é militar. Segurança pública é civil, É é claro, a unificação claro. das Não há polícias, dúvida. que é a minha tese e a minha proposta hoje, ontem e sempre. Muito bem. Nosso tempo está esgotado. Queria agradecer a deputada Zuleide Cobra, o deputado Moreira Franca. Tem outra oportunidade. Muito obrigado pela audiência. Movimentou hoje Brasília a provável saída do deputado Miro Teixeira da liderança do governo na Câmara. A informação divulgada hoje pela imprensa não foi confirmada pela assessoria do deputado. Miro Teixeira estaria saindo da liderança porque quer refazer seu espaço político no Rio de Janeiro, sua base eleitoral, e também quer se filiar a outro partido, já que se desvinculou do PDT. E aqui no estúdio eu converso com o deputado Moreira Franco, que é do PMDB. Do Salão Verde participa o deputado José Eduardo Cardoso, que é do PT. Deputado, eu começo pelo senhor aqui no estúdio. Qual é o objetivo do PMDB com a divulgação dessa nota hoje? Boa noite. Boa noite. Olha, em primeiro lugar, nós não fizemos nenhuma crítica ao ministro Palocci. Nós achamos que o ministro Palocci é competente e até eu, pessoalmente, acredito que toda essa pressão sobre ele, ela é ruim para a estabilidade econômica, para que nós possamos retomar o crescimento num ambiente adequado. Agora, o que o PMDB coloca é a necessidade do país voltar a crescer. Sempre foi uma bandeira do PMDB o crescimento. E nós queremos que o país volte a crescer, a distribuir renda, a gerar empregos. Nós tivemos, no ano passado, uma taxa de desemprego altíssima. Mas, e agora, deputado, em fevereiro, foi a maior taxa de desemprego em São Paulo, na Grande São Paulo, da história da taxa. Mas embora vocês não defendam a saída do ministro da Economia, é uma crítica, é visivelmente uma crítica. É uma crítica. Um sinal de que o PMDB não está contente com o governo. Não, nós não estamos contentes com a orientação da política econômica. Nós não estamos contentes. E mais do que crítica, nós estamos apresentando uma série de iniciativas decorrentes de estudos e da contribuição de economistas extremamente competentes e conhecidos, como o professor Beluso, por exemplo, que são economistas que
nos ajudam e que oferece ao governo federal iniciativas pontuais, por enquanto, que, no nosso ponto de vista, vai fazer a economia retomar um ritmo de crescimento sustentável e acelerado. Ok. Já volto para o senhor, deputado José Eduardo Cardoso. Como é que o PT recebeu hoje a crítica do PMDB? Veja, nós vemos de forma muito positiva, porque os objetivos propostos na nota do PMDB são exatamente os objetivos que o governo e que o PT querem alcançar. A questão da retomada do desenvolvimento, a possibilidade de nós termos uma capacidade de investimento nesse momento, são situações que, evidentemente, nós estamos defendendo. O PMDB vem, então, contribuir. Claro que ele apresenta uma série de sugestões que têm que ser analisadas, têm que ser objeto de uma reflexão, mas os objetivos são os mesmos, o objetivo é da soma. Portanto, eu não vejo, sinceramente, isso como uma crise. E as palavras do deputado Moreira Franco apenas confirmam o meu ponto de vista. Ou seja, não há crise, há uma contribuição de um partido que quer justamente levar alguns pontos à reflexão do governo e, evidentemente, o governo, considerando a sua base aliada, considerando o MDB, considerando as sugestões que a própria bancada do PT tem feito, vai avaliar aquilo que efetivamente é melhor, exatamente para chegar aos fins que todos nós desejamos, a retomada do desenvolvimento, para que o Brasil tenha realmente uma situação muito melhor do que tem hoje. Agora, deputado, uma pergunta. O presidente da Câmara, que é o deputado João Paulo Cunha, que é do seu partido, o PT, passou o dia hoje no Palácio do Planalto, provavelmente conversando com o Lula, o presidente da República. Tem alguma coisa a ver com a nota divulgada do PMDB hoje, não? Não creio. Eu não sei exatamente qual é a pauta que marcou a atuação hoje do presidente João Paulo Cunha no Palácio do Planalto. Com certeza é alguma situação que leva à necessidade do Executivo e do Legislativo conversarem. Eu não vejo outra razão de ser. Aliás, é fundamental que isso ocorra, é fundamental que o presidente da República e que o presidente da Câmara conversem, mantenham contato, justamente para que essa relação continue a ser a mais harmônica possível. E muda o clima para a votação do plenário hoje? Ou seja, os deputados deixaram de fazer alguma votação importante porque estava difícil de conversar? Olha, eu seguindo o raciocínio, quer dizer, eu espero que o presidente Lula tenha conversado sobre essa nota, sobre a posição do PMDB com o presidente da Câmara. Porque as sugestões que nós estamos colocando, elas vão gerar ações no parlamento. Por exemplo, nós estamos propondo a redução da carga tributária, a diminuição dos impostos, sobretudo para a pequena e média empresa, e o alongamento do prazo de pagamento dos tributos. Nós não vamos mais votar favorável, como votamos no ano passado, propostas que o governo venha fazendo de aumento de imposto. Mas agora o governo também não precisa de quórum qualificado, não tem mais PEC para votar. Não, mas não é. Mesmo assim não precisa sei, do apoio da base. Ele precisa do apoio político. E nós estamos dizendo que não vamos mais apoiar aumento da carga tributária, sobretudo sobre a pequena e média empresa. Nós estamos dizendo que é necessário uma correção da tabela do imposto de renda e uma série de outras medidas que vocês já mostraram aí, medidas essas que vão sim gerar efeitos. Então, eu acho que o presidente Lula deve conversar com o presidente da Câmara para ver como é que encaminha esse problema. E a prova é que hoje, eles que querem, mudando de posição, o governo agora quer fechar os bingos e não mais regulamentar, como era a intenção do presidente inicialmente. Eles agora querem fechar os bingos e hoje não tiveram condições de votar. Ok, aproveitando então que o deputado Moreira Franco falou aqui no estúdio, o deputado José Eduardo Cardoso, como é que fica em relação aos bingos? Dificultou hoje a votação? Está difícil a negociação, a conversa com os partidos da própria base aliada? Eu não creio que seja difícil, é um momento de diálogo em que é necessário haver a conversa, justamente para que se chegue a um acordo. Isso é natural em qualquer processo de votação, nós temos assistido momentos em que é necessário parar, conversar, dialogar, ajustar. E é o que está acontecendo. Eu acredito que rapidamente, talvez na semana que vem, nós possamos chegar a um entendimento entre os partidos e conseguirmos a aprovação dessa medida provisória, que acho, no meu ponto de vista, é uma medida correta, que tem que ser tomada, até para que se eventualmente mais tarde se pretenda rediscutir a questão. Nesse momento, as coisas ficarem como está, com o crime organizado tomando conta desses estabelecimentos, a meu ver, eu acho que é muito difícil ter qualquer reestruturação. Primeiro se faz, se fecha, a partir daí, então, depois se abre uma discussão para se verificar como deve ficar toda essa questão dos bingos no Brasil. Ok, deputado José Eduardo Cardoso, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Deputado Moreira Franco, obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigado, boa noite. E veja daqui a pouco, deputada quer que trabalho escravo em área rural seja crime hediondo. E a CPI da